Beleza. Então, estou à disposição de vocês aí para solucionar qualquer dúvida possível. Só não sei falar a cura do câncer. O resto eu tento. Ô, Guilherme, Oi, boa noite, Laerton aqui. boa Deixa noite. eu te falar, o meu TCC mais o do Lucas é implantação de LPF. E durante o TCC eu vou estar em processo, vou estar em processo ainda, vou ter plantado, mas não vou ter colhido. Os dados que eu vou ter é só da correção do solo e da fertilidade. Uhum. Mas é tudo com base na implantação, beleza? Aí não precisa de mudar não, né? O título não. Olha, se É, você porque, porque os dados são todos embasados na correção de solo para a implantação do ILPF. para implantação, né? Então, Isso. acho que vale a pena você, já que você sabe que o seu trabalho ele vai até certo ponto. O certo é que o título, o objetivo, eles sejam exatamente o que você vai ter de resultado do seu trabalho, né? Que você vai apresentar. Que a única coisa que eu vou ter de resultados é exatamente os dados da correção de solo e preparar a fertilidade para aquela cultura, entendeu? Uhum. Porque na época de apresentar o TCC, eu vou estar vai estar plantado, eu não vou ter colhido ainda. Sim. Tá, então, mas você vai. Peraí. O seu trabalho é correção do solo, fertilidade. Não, meu trabalho que está aí, ó, ela é implantação de LPF. É o segundo aí, Laerton e Lucas. Deixa eu colocar aqui, peraí. Não é esse o nome? Aqui, ó, correção do E, solo. ó, integração, isso aí que eu vou ter. Aqui, ó. Tá. Esse aqui é a área, né? Mas o tema é esse, né? Que você me passou. Isso, exatamente. Correção do solo. Fertilidade, isso aí. E dá análise de fertilidade ou não? Não, que aí a correção de solo já vai dar os dados todos, né? A fertilidade é só o adubo que eu vou jogar. A integração de lavoura, pecuária e floresta com cultura de abacate. Beleza. Então, me fala aí a alteração do título que vai ficar assim mais fiel ao que você vai apresentar de resultado e discutir lá no seu TCC. Então, O meu resultado vai ser exatamente o tema aí. vai ser O exatamente. resultado que eu vou ter vai ser o tema. Não, entendi. Entendi. Não, mas então o que que não vai ter? O que que não vai ser possível você ter de resultado e discutir? Aí você coloca a área de atuação, integração de lavoura, pecuária e floresta. Isso aí eu não vou ter colhido ainda, eu vou estar em processo. Vai estar plantado, mas eu não Não, vou ter resultado. mas a integração vai estar feita. Vai estar feito. Não, então pronto. É, Então, é só para tirar essa dúvida com você mesmo. entendi. Entendi. Não, Entendeu? tá dentro da área. Você não vai ter dados pós-plantio, né? É, Pós-colheita, né? Mas isso. vai ter dados, enfim, já vai Os ter. dados, esses dados do tema eu vou ter todos. Não, beleza. Então tá. Então, tranquilo. Valeu, obrigado. Valeu. Tranquilo. Ô, Guilherme, oi. Diego aqui. O meu TCC é sobre o nível de tecnologia aplicada em máquinas agrícolas. A gente vai fazer uma pesquisa de campo, certo? Fazer um levantamento aqui na nossa Qual que é o microrregião. Diego? Diego e Fabrício. Cadê aqui que eu tô caçando, não tô achando. Tá, tô pequeno. Diagnóstico, Diego e Fabrício, cadê? Qual que é a área? Agricultura de precisão, ou grãos, não lembro qual que você colocou. Vou buscar aqui, não. Não, Ele é o terceiro de baixo para cima, né? Terceiro? Ah, tá, achei. Beleza. Tá pintado em amarelo aí, ó. Lá embaixo. Tá. Nível de tecnologia em máquinas agrícolas no sistema de produção de grãos. Tá. do Centro-Oeste, certo? Aí a Sim. gente vai fazer fazer um levantamento, né, de dados aqui na região, para ver o nível dessa tecnologia, né? Se todos os equipamentos têm GPS, essas tecnologias que a gente vai descrever aqui no trabalho. Tá, então você vai fazer um formulário, é isso? Ou você vai fazer entrevista? A gente vai fazer um formulário Fazer formulário. e vamos fazer visitas, né, nas propriedades e coletar esses dados. O resultado e essa pesquisa em si, esse questionário feito, ele tem que estar no pré-projeto ou somente no TCC?
Ah, cara, o ideal é que você... Não, você tem que estar no projeto. Você pode até alterar depois. Eu falo assim, a metodologia vai tá, né? Eu tenho, por exemplo, eu já tenho um local, já tenho as fazendas que eu vou visitar, sabe? Só que eu não apliquei o questionário ainda. Eu tenho que aplicar no pré-projeto. Não, não, não. Você só precisa não, você precisa aplicar. Você não precisa ter resultado no projeto. Mas você precisa ter toda a metodologia planejada. E aí, Entendi. Não, então tranquilo. seu Por ponto exemplo, eu já crítico. tenho o questionário pronto, já tenho as Você tem fazendas que, que eu vou visitar. você tem que apresentar o questionário que você vai utilizar. Então, você tem que, Bacana. no seu projeto, você vai colocar o questionário, né? Você vai colocar Uhum. a metodologia, como é que você vai fazer o questionário, colocar o questionário, as perguntas que você vai fazer no questionário e tal. Se vai ser online, se vai ser físico, em qual região que você vai pesquisar, como é que você vai amostrar isso, né? Como é que você... Entendi. No Centro-Oeste, na nossa região Centro-Oeste, tem É muito grande, né? milhares de propriedades. Como é que você vai selecionar essas propriedades? Como é que você vai fazer essa amostragem, né? Então, toda a metodologia você já vai colocar no projeto, mas você não precisa executar nada dela. Você vai executar Entendi. no TCC depois. Entendi. Não, bacana. Minha dúvida era essa mesmo. Mas aí você deve realmente colocar, já fazer o questionário e adicionar esse questionário na sua metodologia, porque ele é um ponto, assim, é um dos principais pontos, né, da sua metodologia. Qual que é o ponto crítico da metodologia do seu trabalho, assim, pensando por alto, tá? É o questionário, como é que vai ser feito, se esse questionário vai ser online ou físico, né? Papel na mão. Como é que você vai fazer a amostragem das propriedades? Como é que você vai fazer a amostragem? Ou seja, tem ali na região, vamos imaginar que a gente tem 100 propriedades na região, é mais, vamos imaginar que a gente tem 100 propriedades. Provavelmente é inviável a gente aplicar esse questionário em todas, então a gente tem que fazer uma amostragem, né? Mas essa amostragem, ela tem que ser representativa das 100. Então, eu não posso coletar, beleza, eu vou amostrar 20 dessas 100. Beleza, como que eu vou selecionar 20 dessas 100? Tem que ser uma amostragem probabilística, né? Que a gente possa extrapolar realmente para todas as 100. Entendeu? Então, vamos supor que vou selecionar 20. Aí eu tenho 25 propriedades no norte, 25 no sul, 25 no oeste e 25 a leste. Se eu selecionar essas 20 no sul, essa é uma amostragem não probabilística. Não vou poder extrapolar os meus dados para as outras. Agora, se eu selecionar 5 no sul, 5 no norte, 5 no oeste, 5 no leste, aí provavelmente já vai ser uma amostragem probabilística. Tá entendendo o que eu estou falando? E aí a gente Tô entendendo. Eu extrapolar. posso, no caso, igual você falou, né? O Centro-Oeste é muito grande, né? Tem vários municípios. A gente vai separar em mais ou menos 6 municípios que as propriedades estão, né? Uhum. Vamos falar as maiores da nossa região. Sendo 2 de cada município, então tá probabilístico. A gente pode estender ao restante. Vai depender demais, Diego. Vai depender do qual o seu objetivo. Eu não sei te falar porque a gente precisa ter acesso aos dados. Eu preciso do Entendi. na minha frente, né? A gente tem que ter acesso aos dados, a um censo de preferência. Tem que ter o mapa da região centro-oeste na nossa frente, as micro-regiões ou municípios e a quantidade de propriedades, né, em cada município. Porque só Entendi. a gente vai, com base nesses dados, a gente vai ter como selecionar de forma mais fiel, fazer de forma mais fiel essa amostragem. Caso não seja possível, a gente vai ter que ser mais objetivo. A gente vai ter que ser menos ambicioso no trabalho. A gente vai ter que falar, ó, análise, qualquer nível de tecnologia em máquinas agrícolas, no de grãos, nos municípios de tal, 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 tal. Aí tá ótimo. Entendi. O que não pode é a gente pesquisar em alguns municípios, né, da região centro-oeste, que é uma região muito grande, tem dezenas de municípios, e querer extrapolar esse resultado para o município, para a região inteira, entendeu?
Entendi. Problema, você pode colocar no seu trabalho que você vai avaliar no município A, B, C, D e E. Não tem barreira nenhuma. O problema é você avaliar nesse local e querer extrapolar para todo o resto. Aí que mora o problema. Entendi o que você quis dizer. Então, talvez para mim seria mais fácil ser mais objetivo, pegar os municípios que eu vou trabalhar realmente. É possível, já que a gente tem menos recurso, né, menos tempo, a gente tem, né? Eu acho que é prudente. E aí, naqueles municípios, né, enfim, acho que seria mais prudente selecionar um ou mais municípios, né? E aí ser mais específico mesmo, ser mais certeiro e não ter essa ambição enorme de querer, com base naqueles poucos municípios, né, que a gente avaliou, querer falar que a região toda é assim, ou que o estado é assim. Pode ser, mas pode não ser também. Entendi. Beleza? Valeu, obrigado. Nada. Boa noite. Guilherme, Oi. só aproveitando que você está tirando algumas dúvidas, Claro. o meu trabalho é eu, a Amanda e o João Viana. De início, a gente tinha selecionado a cultura de pimenta para desenvolver no trabalho. Só que aí a gente alterou depois para couve-flor e agora a gente fez uma nova alteração que a gente vai fazer um experimento em brócolis. Então, assim, isso, a gente vai estar fazendo diversos tratamentos nutricionais para estar olhando o desenvolvimento do brócolis. Tá, então você tem um novo tema aí? Não, Eu já alterar aqui? Avaliar, praticamente o mesmo tema, só que vai ser só em brócolis, em vez de ser em pimenta. Então, assim mesmo, né? Avaliação de diferentes adubações na produção do brócolis. Diferentes adubações, tá certo. Aqui mesmo? Isso. Beleza. Tá bom. Obrigada. Nada. Deixa eu ver aqui o chat. Guilherme, posso espelhar minha tela para depois? Pode. Né? Tá cortando? Beleza, Luiz. Pode, deixa eu tirar a minha aqui e aí você espelha. Vai lá. Pode espelhar. Você está lendo? Beleza. Se você quiser me mandar para eu espelhar, pode ser também. Mas se você conseguir espelhar. Se alguém tiver dúvida, pode ir falando aí, gente. Pode tirando as dúvidas aí quem tiver. Então, lembrando que aí a entrega é por agora, né? Sexta agora, então aproveita. Eu estava em dúvida naquela questão da revisão literária. Tem como você, tipo assim, fazer um resumo? Um resumo sobre o quê? Porque, igual, na revisão literária, eu vou ter que citar, eu tenho que fazer minhas pesquisas, e nisso eu vou ter que elaborar falando um pouco do trabalho. Vamos supor, igual, no meu caso, que eu estou falando em adubação de diferentes tipos de adubação para brócolis. Porque eu estou fazendo muita confusão na questão da revisão literária com a introdução. Igual, Não, a introdução, perdão, pode finalizar. Não, que igual, eu tenho que falar sobre um pouco da cultura em si, da produção, consumo que a gente tem aqui na nossa região, e eu tenho que falar também da importância nutricional. Isso vai entrar tudo na revisão literária, não é? Sim. Ou é na introdução? Não, na introdução, a introdução é jogo rápido. Introdução é assim, você fala um pouquinho, um parágrafo, você falar da cultura de brócolis, assim, assado, é muito importante, tal, valor nutricional, beleza, pronto. Aí o outro parágrafo talvez para falar de um desafio, assim, em relação à cultura de brócolis, a importância da adubação, pronto. A introdução é jogo rápido para você situar o leitor do que você está falando.
para você não chegar chutando a porta direto na revisão e já tacando o pau no que é brócolis, em tudo que você falou, da produção, que tipo, né, fala da questão assim, até taxonômica mesmo, né, da cultura, das característica nutricional. Você vai debulhar mesmo, realmente, né, o brócolis, desde da taxonomia até valor nutricional, questão econômica também, tudo. Mas, antes disso, você precisa introduzir o leitor de forma geral no seu trabalho. Então, a introdução é um tópico assim, de uma página, às vezes duas, no máximo duas, mas normalmente uma página, para você situar onde você vai soltar assim, um pouquinho do que você vai falar de forma detalhada na revisão. Entendeu o que eu estou falando? E aí, na introdução, a gente acaba demonstrando também a importância do nosso trabalho, que seria aquela parte de justificar o nosso trabalho, vender um pouquinho do nosso peixe. Seu trabalho, por que seu trabalho é importante? Por que avaliar diferentes tipos de adubação para o brócolis é importante, para a cultura de brócolis é importante? Por quê? E aí, fazendo uma pergunta mesmo para você. Ah, tá. Eu pensei que era Não, estou fazendo isso. Não, então, a gente, para ver qual que vai se adaptar melhor, né? Qual que vai produzir melhor, qual que vai me dar uma produção melhor. O desafio, de forma geral, o desafio para as culturas não é a gente ter uma produção maior e uma produtividade maior? Via de regra sempre? Sim. Né? Né? A gente sempre quer uma produção, independente de qual tipo, alta, com uma produtividade alta também. E aí, obviamente, que seja sustentável, poluindo um pouco o meio ambiente, etc, blá, 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 né? Isso. Desafio. E qual que é a importância do seu trabalho? As adubações, né, os tipos de adubação, a adubação em si, né, e os tipos de adubação, qual que é o efeito dele direto, né, resumidamente nas culturas? Aumentar o quê? A produtividade. Então, isso, rapidamente, na sua introdução, você vai falar um pouquinho do brócolis, você vai mostrar, olha, o meu assunto é brócolis. E, em relação ao brócolis, a gente tem um problema. Em relação à cultura, a gente tem um problema. A gente tem que ter uma cultura com alta produção, alta produtividade. A adubação é uma das formas de aumentar essa produtividade. Portanto, o nosso trabalho vai abordar diferentes tipos de adubação na produção de brócolis. Entendeu o que eu falei? E aí, você Entendi. jogo rápido. Aí, na revisão de literatura, aí você vai debulhar esse assunto. Aí você vai falar brócolis, vai falar taxonomia e tal, nome científico, em qual grupo, né, dentro desse grande grupo de hortifruticulturas elas estão, características nutricionais, produção nacional, blá, 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 coisa tudo. Pode abordar também as principais pragas que tem, entendeu? As principais doenças. Aí você vai debulhar o tema brócolis, você vai debulhar o tema adubações, que é muito importante também, que é o objeto do seu trabalho, né? Você vai comparar tipos de adubação. Então, você vai debulhar também esse tema de adubações, os tipos de adubação que tem, vantagens, desvantagens, características. Se tiver algo em relação à legislação, bota também, entendeu? E aí, a revisão você vai fazer detalhado, você vai detalhar realmente tudo isso aí, beleza? Ficou mais claro? Não, já deu uma clareada boa. Beleza. Obrigada. Guilherme. Oi. Beleza? Boa noite. Boa noite. Aqui, no caso, quando eu chego na parte de material e métodos, ali a gente vai colocar praticamente as coisas tudo no futuro, né? Como se fosse o que a gente vai fazer. No futuro. Aí você acabou. Aí, tipo assim, eu vou falar, tipo assim, o material, eu vou explicar o que eu estou pensando que eu vou fazer, o que eu estou programando para o meu trabalho, e os métodos vai ser o que eu vou fazer para chegar para concluir aquilo que eu estou procurando saber, né? Sim, então você coloca no futuro, né? VDR coloca no futuro. Serão realizadas tais análises, serão feitas, né? Aí vai ser tudo no futuro, no caso. Sim, no futuro. Metodologia, material e método, a gente coloca.
realmente. Outra dúvida, assim, essa parte agora que a gente vai fazer, ela não vai entrar, por exemplo, uma lista de tabela, um anexo a mais, assim, né? No caso, naquela lista que a gente colocou naquele esqueleto, ia entrar mais a lista de figura. Por exemplo, as figuras que a gente podia colocar para exemplificar o trabalho, né? Não, depende do seu projeto. Se o seu projeto tiver imagem, tiver figura, tiver gráfico, vai ter a lista de ilustração lá. Se o seu trabalho tiver tabela, se, por exemplo, na metodologia é muito comum a gente colocar na revisão de literatura, tabela, na própria metodologia, tabela. Então, por exemplo, assim, não cansei de usar tabela, por exemplo. Os meus trabalhos, por exemplo, de mestrado e doutorado foram sempre de vacinação, envolvia sempre vacinação. Então, o protocolo vacinal, na metodologia, eu colocava ele todo em tabela, porque é mais fácil a gente colocar em tabela do que colocar por extenso. Eu colocava lá, ó, dia 0, primeira dose, dia tal, 14, segunda dose, tal, e eu colocava em tabela, e aí vai ter que... Aí, no caso, por exemplo, no trabalho que eu vou fazer, por exemplo, se eu for fazer uma tabela de comparação, aí eu já posso citar ela na metodologia, no materiais e métodos, eu já posso citar o tipo de tabela que eu vou usar, alguma coisa assim? Não, por exemplo, qual que é o seu trabalho? Qual que é o seu trabalho aqui? A gente vai falar de fertirrigação com dejeto suíno, né, em pastagem, né? Tá. Aí você me complicou. Deixa eu ver um exemplo. Ó, vou citar um exemplo anterior, que eu acho que para mim é mais fácil, vai ficar mais claro. A Maria Antônia acabou de falar aí que ela vai testar diferentes tipos de adubação, né? Ela pode fazer na metodologia, ó, não, serão testadas tal tipo de adubo. E aí na metodologia ela vai colocar lá uma tabela, ó, uma tabela aqui, ó. Vai colocar numa coluna tratamento ou adubo A, B, C e D. Na coluna 2, qual grupo, né, qual lavoura que ela vai testar aquele tratamento, ou as características de cada adubo, entendeu? Então, de qualquer forma que você utilize essa tabela, inclusive durante o seu material e métodos, você coloca no texto e coloca lá. Não quer dizer que é uma tabela com resultado. Eu acho que você está achando que toda tabela tem que ter resultado de trabalho. Não é. Aqui, por exemplo, eu coloquei essa tabela aqui, na verdade é um quadro, né? Mostrando aqui, isso aqui não é resultado, isso aqui é planejamento, né? Isso aqui é planejamento. Era mais ou menos isso que eu estava perguntando mesmo, só que eu expliquei errado, mas eu queria saber se era para fazer desse jeito mesmo. Sim, a tabela e quadro não é só para apresentar E eu resultado. não estava pensando só nos resultados, Também eu estava... organizar, é para organizar. Tabela e quadro é uma forma de organizar dados, independente se é dado de resultado, independente se é dado que você pegou na literatura, de produção, de não sei o quê, independente se é dados, né? Independente se é um planejamento da sua metodologia para você realizar no futuro, tudo isso você pode tratar esses dados na forma de gráfico, quadro, tabela, para facilitar a leitura. E aí você coloca no texto e coloca também lá na lista de tabelas. E na revisão, no caso, eu posso usar, por exemplo, uma tabela quando eu estiver fazendo a revisão e citando o autor da tabela? Pode. Você pode usar, pode sim. Então, vamos supor que você pegou uma tabela, né, sei lá, de diferentes tipos aí, de produção de diferentes tipos. Pegou lá a tabela. Ela entraria Produção de de tabelas também, né? Se eu citasse. Soja, arroz, feijão, sei lá, milho, sorgo e aí por diante. Coluna 2, produção. Coluna 3, lucro. Beleza, aí você pegou essa tabela de algum autor, coloca no seu texto, né? Essa tabela cita a fonte, né? Adequadamente. Se você fez alteração, coloca adaptado de tal. Lá na sua lista você coloca essa tabela. O nome da tabela, o título da tabela. Beleza? Não, beleza.
Cadê a... Guilherme, na introdução tem que ter citação? Na introdução não precisa ter citação, não precisa. Não é proibido também, né? Às vezes a gente fala que a introdução não pode ter citação. Pode ter, não tem problema, mas não é obrigatório ter, não é obrigatório ter. Beleza? Mas pode. Inclusive, se você está realmente citando um trabalho, cita, não tem problema. Se você utilizou, está fazendo aquilo baseado em um trabalho, cita. Né? É melhor que você cite do que não citar. Não é obrigatório. Né? A revisão, sim, a revisão é algo seco. Né? É algo que a gente tira da literatura, por isso chama revisão de literatura. Não é revisão da minha cabeça, né? Do meu que eu acho. Aí a revisão, assim, ela tem que ser 100% com base na literatura, 100% com citação. Mas a introdução não necessariamente. Entendi. Se for, cita. E, por exemplo, um tópico do meu trabalho é sobre, da revisão de literatura, é sobre... Peraí, deixa eu pegar aqui. É sobre aplicação em taxa variável, sabe? E, basicamente, eu peguei um artigo de uma autora, um artigo científico, né? E, basicamente, ela falava tudo que eu queria ali. Entendi bastante coisa. Eu posso fazer um tópico com base em uma citação só? Assim, utilizando somente esse artigo? Utilizando somente, ou é perigoso? Você não pode fazer uma revisão de literatura com base em um só artigo, tá? Porque isso não é uma revisão de literatura. Uma revisão de literatura, a gente, mesmo que fale a mesma coisa, a gente deve pegar vários autores, mesmo que eles falam a mesma coisa, para confirmar que é aquilo. O que a gente pode? Você pode ter uma seção, um parágrafo, uma seção assim pequena com uma mesma autora, ou repetir essa autora várias vezes, mais vezes ao longo do texto, pode. Mas, assim, uma revisão de literatura, por definição, a gente precisa de vários trabalhos, mesmo que eles estejam falando a mesma coisa. O que eu te aconselho? Com certeza, essa autora, ela citou outros trabalhos. Sim, com certeza. E aí você vai a fundo e busca esses trabalhos. Então, ela cita, você que ela citou um trabalho. Vai atrás desse trabalho. Tenha contato com esse trabalho, pelo menos para confirmar aquilo, e cite esse trabalho de origem. Entendi. A minha dúvida que eu fiquei é isso, porque eu fiz justamente isso. Ela citou diversos trabalhos, né? Eu pesquisei, vi, porém eu fiquei na dúvida se eu citava o trabalho, ela no caso, ou daquele outro artigo que ela pesquisou. O ideal é que Entendeu? você busque, mas que você confirme essa informação no artigo que ela pesquisou e cite o artigo que ela pesquisou. Esse é o ideal. Entendi. Tá? Entendi. Bacana. Beleza? Agora, se ela, por exemplo, mas às vezes ela pegou, às vezes esses autores, mesmo em revisões, ela pegou 5 artigos, tá? Esse fala isso, esse fala aquilo, esse fala esse. E aí ela condensa e joga ali o juízo de valor dela, né? Discute em cima daquilo e aí ela forma um pensamento dela. Aí você cita ela, entendeu? Aí você cita. Entendi. Não, bacana. Ela realmente só pegou, ó, o fulano falou que isso é assim, colocou no texto dela e citou. Aí você que também quer citar a mesma informação, vai no trabalho do fulano. Vai no trabalho do fulano. Não, bacana. Obrigado. Nada. Cadê a Alice? Desistiu? De espelhar? Desistir não, é porque vou ter que reiniciar meu computador aqui, porque infelizmente... Qual que você quer espelhar aqui? É porque eu queria mostrar a minha revisão, sabe? Porque o nosso trabalho... Me manda no e-mail. Você quer me mandar no e-mail? E aí eu espelho aqui. Assim, às vezes não precisa nem de espelhar, mas eu queria mostrar mesmo. É porque é o seguinte, a gente está fazendo o tratamento de semente, né, com bactérias para avaliar a duração, né? Fixação biológica de nitrogênio na soja. Aí, a revisão, eu fiz, tipo assim, fiz
primeiro, fiz um apanhado geral, falei da questão econômica da cultura, né, questão de Brasil e da região que a gente vai fazer, os aspectos econômicos, né? Sim. Falei também das características geral da cultura. E aí depois eu comecei a separar por tópicos. Aí, quando eu comecei a separar por tópicos, eu já comecei a especificar, tipo assim, já comecei a aprofundar no assunto que a gente está tratando. Que é o tratamento de semente, notulação e fixação biológica. Que é o que as bactérias vão fazer, né? E aí, eu fiz basicamente só 3 tópicos na revisão. Aí eu tô com medo de estar sendo pouco. Você está com receio de talvez você poder subdividir mais, né? Talvez subdividir mais os tópicos, não é isso? Mas assim, eu tô até meio, assim, como se diz, complicado, porque a inoculação junta parte de fixação e, sabe, assim, tô tentando... se eu falasse de uma coisa só, eu já estaria falando das 3 ao mesmo tempo. Então, tipo assim, eu já meio que subdividi demais esses 3 assuntos, para não ficar tudo muito pesado, sabe? E para poder entender mais o que é cada coisa, né? Sim, sim. Esse é o objetivo, né, da gente dividir realmente, facilitar, né, ficar mais harmônico, facilitar a leitura e o entendimento. Assim, Isso. pelo que eu entendi, pelo que eu entendi, mas não estou vendo, realmente, se você puder espelhar aí para mim é melhor, né, que aí vendo, acho que fica mais, eu consigo ter uma ideia melhor. Mas, assim, o que eu faria? Eu faria, pelo menos um grande tópico sobre soja, e aí dentro desse grande tópico de soja, eu subdividiria em alguns subtópicos, né? Aí falando, tô chutando aqui, tá? Não sei se você fez. Questão da produção, as características da cultura, produção em um tópico, característica da cultura em outro, sei lá, o destino, né? Para que se utiliza a soja? A principal destinação da soja, né? Porque a soja ela tem várias destinações, né? Desde a alimentação humana até a alimentação animal, correto? Soja inteira, enfim, produtos com soja. Tá vendo o tanto de tópico que dá para falar? Eu pensando aqui, assim, vagamente, Sim. tipos de pragas, assim. Então dá para dividir. Sempre que você tiver um assunto diferente, igual esses que eu estou exemplificando aqui, produção, variedades, né, de soja. Aí entra mais a taxonomia, as variedades que são cultivadas. Produção, características, né, da produção nacional. Características nutricionais já é outro. Principais, enfim, pragas, principais destinos, né, para que ela se destina, é outro. Então, tudo a gente pode subdividir, olha como é que fica legal. A gente subdividir certinho, né? Porque aí, se a gente quiser, a gente vai direto naquilo. Se a gente colocar num texto só, a gente acaba tendo que ler tudo para achar o que a gente realmente quer. Se a gente vai subdividindo, mesmo que cada subdivisão dê 1 parágrafo, 2, às vezes, fica muito mais interessante. Então, esse é um grande grupo de soja, dentro desse grupo, várias subdivisões, né? E aí, o outro grupo, cadê o seu trabalho? Tratamento de sementes com bactérias que auxiliam na reinoculação de sementes. Aí você tem que ter qual que é a função disso, né? A fixação que você falou do nitrogênio, correto? São bactérias fixadoras de nitrogênio, a ver com o ciclo do nitrogênio, etc. Então, eu acho que seria legal um tópico para falar sobre isso, né, em relação ao ciclo do nitrogênio, a fixação do nitrogênio, enfim. Eu acho que seria um grande tópico, seria esse, para explicar como é que isso funciona. E aí, dentro desse tópico, ou até o mesmo outro grande tópico, você aborda as bactérias, os tipos de bactérias, a utilização delas,
Porque isso são bactérias exógenas, né, pelo que eu estou entendendo. Você vai utilizar, vai inocular essas bactérias de forma artificial, não é isso? Nessa cultura, não é isso? Isso, através dos produtos, né, dos inoculantes, tipo biofertilizante. Isso, através dos inoculantes, dos produtos. Então, aí a gente tem também um grande tópico para abordar isso. Então, ó, 3 grandes tópicos. Na minha cabeça aqui, tá? Mas você entende muito mais o seu trabalho do que eu. Então, quem vai ter que realmente definir qual que é o melhor é você. Então, um grande tópico de soja, com as subdivisões, um grande tópico falando sobre o ciclo do nitrogênio, a fixação do nitrogênio e a importância disso para as plantas, né, de forma geral. Se quiser focar mais na soja, ótimo, tudo bem. E um grande tópico também para falar desses produtos, desses inoculantes, dessas bactérias, dos tipos de bactérias, né, dos tipos de micro-organismos que podem fazer isso, enfim. Eu acho que esses seriam os 3 grandes tópicos. Mas, assim, novamente, quem tem que definir isso é realmente você, porque você entende muito mais o seu trabalho do que eu. Mas, se vocês quiserem espelhar aí, pode espelhar, tá? É porque eu pensei o seguinte, como o nosso trabalho é bem focado, tipo assim, eu não falei de praga, não falei de doença, porque não é o objetivo do nosso trabalho, entendeu? Sim. Então, assim, tipo assim, na minha revisão, você não ia encontrar nada sobre praga e doença de soja, não. Beleza. Porque não, entendeu? Eu pensei nesse sentido, de assim, abordar, focar no tema que a gente está fazendo, entendeu? Entendi. Vamos supor, se a gente fosse fazer um tratamento de semente com fungicida, inseticida, para avaliar possíveis ocorrência de doença e praga futuramente, né? Que o tratamento é para prevenir isso também, né? Ajudar. Então, aí eu já ia focar total em doença de soja, controle, essas coisas assim. Não ia focar muito na parte de fixação, porque inoculante, tá, ele vai, tipo assim, é como se fosse uma fase ok da soja. Porque a gente usa muito no cultivo de leguminosa, tipo, usa inoculante e tal, mas assim, não é o foco do nosso trabalho avaliar a nodulação de soja. O foco do nosso trabalho era pragas e doenças da soja. Então, eu pensei nesse sentido, entendeu? Por isso que eu tô perguntando, que eu tô com medo de ficar, tipo assim, muito focado num tema só. Porque realmente eu tô focando no tema do nosso trabalho. Entendi. Realmente, na revisão, a gente vai um pouco mais além, né? Então, por exemplo, quando você aborda lá a taxonomia, as variedades, questão nutricional da soja, o objetivo, você está indo um pouco além, concorda, do que do seu trabalho, né? Mas isso faz parte, porque no final das contas, o seu trabalho ele está querendo contribuir para quê? Para uma maior produção de soja, que é importante por quê? Porque tem certas características nutricionais, está presente na alimentação humana direta, na alimentação em produtos e subprodutos para alimentação humana, está muito presente, né? Em rações para animais de produção, etc, etc e tal. Embora isso fuja um pouco do objetivo mais específico do seu trabalho, o seu trabalho ele vai de encontro com isso, ele tem importância, porque a soja é muito importante para isso, entendeu? E aí é interessante que você aborde isso. Realmente, o exemplo que você citou aí, por exemplo, de abordar as pragas, as principais doenças, ele vai um pouco além, realmente, a não ser que esses inoculantes tenham ação e você esteja estudando a ação desses inoculantes para prevenir certas doenças, certas pragas. Se esse não for o caso, realmente, abordar no seu caso, tá? No seu trabalho, doenças e pragas, já vai um pouco além. Quer dizer que você não pode abordar? Não. Você pode abordar, não tem problema. A revisão é um local para a gente realmente escrever. Não tem problema a gente ir além. Mas o problema maior é a gente ir aquém do que deveria. Entendeu?
Tá, então eu vou ter que fazer muito mais coisa, então, porque eu fiz sobre os trabalhos, eu fiz sobre os temas que é o nosso trabalho só, eu não fiz o resto. Não, mas o que você fez? Me fala objetivamente, quais os tópicos você fez? Eu fiz desenvolvimento e nodulação da soja. Depois eu fiz sobre a fixação de nitrogênio. E depois eu fiz sobre o tratamento de semente em si, né? Como é que é a técnica? Como é que você faz ele? Entendi. Então, o que eu acho... Mas, assim, esses tópicos aí não foi, tipo, 1, 2 parágrafos. Não, deu bastante coisa. Entendi. Mas, assim, o que eu acho legal? Você abordar um pouco as bactérias, né? E isso você pode abordar tanto num tópico para elas, quanto no próprio tópico em que você aborda a fixação do nitrogênio, o ciclo do nitrogênio em si. Vamos falar um pouquinho. E talvez seria interessante você adicionar um pouquinho mais também naquele tópico seu sobre soja. Principalmente em relação a... Porque o que é o objetivo final? Não é a soja, não é a grande cultura soja, não é obter ela não é a importância. Então, vale a pena, às vezes, falar um pouquinho mais sobre a cultura. Aprofundar um pouquinho mais na cultura, que é a menina dos olhos, né, do seu trabalho. A menina dos olhos do seu trabalho, o objetivo geral, a importância do seu trabalho é que produzir mais soja. Produção maior, produtividade maior. Então, quem é essa soja? Por que ela é importante? E aí a gente aprofunda um pouquinho mais nela. Beleza? Mas esse meio termo, né? Até onde eu vou? É você, né? Quais tópicos abordar? É você que vai decidir, né? É você que vai decidir, olha, isso aqui foge, isso aqui está dentro. Mas aquilo que você decida abordar, faça bem feito. Faça bem feito. Ok? Ficou mais claro? Tá, eu acho que vai dar para espelhar a tela aqui só 2 minutos, que eu tive que reiniciar o PC aqui, que saco. Beleza, vai lá. O Guilherme, enquanto ela espelhar a tela, eu vi que você falou com o Túlio aí que a gente vai ter que colocar materiais e métodos no futuro. Aí, como a gente vai ter que, por exemplo, a gente vai tirar como a gente vai fazer, ou é melhor a gente fazer uma pesquisa de como seria e colocar lá as fontes, como dizer assim. É melhor que a gente escreva com as nossas próprias palavras, sem como a gente faria, ou é melhor que a gente pesquise em trabalhos que já fizeram? Não, isso é sempre com base em trabalhos. Você não vai criar metodologia nenhuma. Tudo que você vai fazer é com base em outros trabalhos. Então, vai ser aplicado o formulário tal, conforme tal trabalho fez, propriedades assim, assim, assado. Por exemplo, teste estatístico. Vai ser aplicado tal teste estatístico, como no trabalho X, é sempre, né, no futuro, né, serão aplicados, serão feitos, serão coletados, serão produzidos, serão analisados, mas sempre com base em trabalhos. A gente não vai ter nossa cabeça. Igual no nosso trabalho, quando a gente for fazer, vai precisar constar uma análise de solos. Nesse, você acha interessante colocar essa análise de solos do atual ou não tem necessidade? Não, você vai colocar lá que será feita a análise de solo. Vai ser feita a análise de solo, né? Para verificação de tais parâmetros, conforme metodologia tal. Se tiver um local onde será feita, né, um laboratório, uma empresa, você pode colocar também onde será feita a empresa, mas sempre planejando para frente, não precisa colocar nada. O projeto é planejamento.
Não tem resultado nenhum. Entendi. Resultado. Entendi. Tá, é só uma dúvida, porque a gente já tem o local. Lá já provavelmente, se for fazer nesse local mesmo, já planta soja, entendeu? Então já tem todo um esquema. Aí é por isso que eu tô te perguntando, porque aí a gente já vai conversar com o produtor e já vai pedir todas as informações necessárias para não ter que ficar toda hora mandando mensagem pedindo, entendeu? É por Sim. isso que eu já tô te perguntando. Então, você vai colocar na sua metodologia, né, o local que vai ser realizado. Será realizado tal local, tal propriedade, tal época, tudo isso você vai colocar. Agora, beleza, aí eu já tenho resultado. Não, tudo bem, segura esse resultado ele não é agora. Ele vai vir depois, ele vai vir no trabalho em si. Mas, se você já tem o local de realização, se já tem a região, se já tem o período que o experimento vai ser realizado, e você já tenha, né, o planejamento, né, você coloca como será feito, né, mas não coloca resultado. Entendi. Beleza? Guilherme, tá dando para ver agora? Tá. Então, primeiro eu fiz tipo um resumão sobre tudo, na primeira parte. Aí falei um pouco aqui das características e tal, enfim. Aí falei da utilização, tá vendo? Aqui, nesse segundo parágrafo, a participação no setor econômico, né? E tal. Aí falei algumas coisas assim de dados econômicos mesmo, que eu peguei Então, no esse site aí da eu acho que você deve Conab, subdividir, ó. enfim. Isso aí você deve subdividir. Aí aqui eu já comecei a dar um apanhadão. Uhum. Hã? Aí você já pode subdividir. Essa primeira parte aí, ela tá Peraí, Guilherme, tá travando. de soja, mas do que tá falando da Ah, tá. né? Então, coloca uma seção aí, um 3.1 ali em cima, né? Pelo menos, dividindo aí. Dividindo. Você está falando da produção, coloca, então, um tópico, né? Produção de soja no Brasil e tal. Dados sobre produção de soja no Brasil, tipo, né? Porque fica muito melhor, fica muito mais claro. Aí depois eu comecei a falar, que eu te falei, né? Desenvolvimento radicular, nodulação. Uhum. Aí, tipo assim, eu falei do processo de inoculação, coinoculação, formação de nódulos, como é que se dá a formação, porque é através das bactérias, né? Aí eu falo que a ação das bactérias que a gente vai usar, que é Bradyrhizobia e Azospirillum, o que elas fazem, né? Uhum. Associação de bactérias, que é denominada coinoculação, Você não acha que que, por exemplo, consiste em você está falando das bactérias, né? subdividir, né? Vale a pena dividir aí, colocar um 3.1.1, bactérias fixadoras, por exemplo, bactérias fixadoras de nitrogênio. Sim. E depois pegar essa parte que eu falei só delas aqui. Sim, viu que fica melhor? Porque aí já você fala, olha, que eu vou falar agora, eu vou falar das bactérias fixadoras. Aí mete bronca nelas. Aí vou falar de outra coisa, aí muda para 3.1.2. Tá. Aí depois, dentro do mesmo tópico aqui, eu ainda continuei, falei da importância e tal, tipo assim, vantagens, o que pode e não pode ser feito para o processo, né, obter sucesso. Aí já me parece um outro tópico, né? Um outro tópico. Aí, tipo assim, dentro, igual eu te falei, eu falei, tipo assim, de várias coisas no mesmo tópico. Aí, tipo assim, por isso que eu fiquei com medo de estar sendo pouco. Então, acho que na hora que subdividir vai ficar melhor, né? Eu acho. Eu acho que dá para subdividir aí para ficar mais legal. Não, beleza. Aí, nesse outro aqui que eu falei da fixação. Aí, tipo assim, eu vou falar das bactérias, tipo assim, eu acho que em todos os tópicos, porque se eu falar de fixação sem falar de bactérias, fica meio difícil. E se eu falar de nodulação,
mas lá em cima se apresentou exatamente quais são essas bactérias, as características dela, né? Não tem importância depois você falar de bactérias, não quer dizer que você não pode falar mais, porque você apresenta, mas como lá você está apresentando, mas o seu foco lá foi nelas. O seu foco aqui foi na fixação biológica do nitrogênio, que obviamente envolve elas, né? Não tem problema, não tem problema. Aí eu falei que, de novo, tipo assim, as bactérias fazem o trabalho de, tipo assim, que consiste basicamente na fixação, que é transformar o nitrogênio gasoso em uma forma mais absorvível, que tipo assim, o N2 as plantas não absorvem, só absorve de outras fontes. Por isso as bactérias, aí que as bactérias entram, né, para fazer todo esse trabalho que a planta não consegue fazer. Enfim, aí eu falei, tipo assim, enfim, falei do processo em si e como que ele ocorre. Aí aqui eu não terminei, acho que eu vou colocar mais coisa, que é o tratamento de semente em si, sabe? Como é que ele é feito. Aí o a técnica em si. É realmente a inoculação. Deixa eu ver se tu lê esse tratamento. Tá, entendi. Então, qual que é minha sugestão, então? Volta lá em cima. Minha sugestão é fazer essas subdivisões a mais, tá? E eu acho que vale a pena você falar um pouquinho mais sobre a soja. Ok? Um pouquinho mais sobre a soja. Tá bom, taxonomia mesmo, né? Falar assim, um pouquinho sobre a soja. Eu vi que você colocou lá, nome científico e tal. Mas valorizar um pouquinho mais a soja, de fazer um pouco mais de propaganda da soja, não só em relação, assim, quanto que produziu, quanto que vendeu, quanto que lucrou, mas, assim, mais as características. Eu vi que você colocou um parágrafo aí, né? Pode ser utilizado tanto na alimentação humana, né? Na dieta de bovinos, eu vi, então, tá vendo? Aí você mostrou um pouquinho da importância. Sim. Aí você já manda aí no agronegócio, né? Você já entra no negócio. Então, já seria outra parte, né? Revisão de literatura. Seu 3.1 é soja. E aí, dentro desse tópico, você vai falar, igual você falou aí, da taxonomia, né? Aí você vai falar da importância. Por que é importante a soja? Porque tem tais características nutricionais, utilizado na alimentação humana, assim, assado, produto, subproduto, utilizado em ração, em alimentação, né? Não só de bovinos, mas, assim, praticamente, principalmente de bovinos, mas, assim, muitas espécies de animais de produção, né? Talvez seja a principal, não sei se é a principal, mas eu imagino que seja a principal fonte proteica, né, da alimentação de animais de produção. Então, mostrar um pouco mais essa importância da soja, né, para a alimentação humana, para a alimentação animal, produtos, subprodutos, e aí entra no agronegócio, igual você falou aí descasca o agronegócio, né? E aí, esse é o 3.1, né, soja. 3.2, passa lá para baixo um pouquinho. Aí o 3.2 já é a parte de... Aí talvez você coloque dentro da... Aí você vai ter que decidir. Essa parte aqui já envolve mais a questão do nitrogênio, das bactérias, para mim já é um 3.2. 3.2. E dentro desse tópico 3.2, aí você vai abordar fixação do nitrogênio, as bactérias fixadoras, etc, etc, etc. Ok? Mas quem vai achar o ideal realmente é você, porque você tem na sua cabeça a visão do todo. Eu não tenho, eu não consigo ter isso. Tá? Então, a decisão final é sua. Mas a gente vai ter também, por exemplo, você vai me entregar de uma forma. Você pode mudar isso depois, que a gente vai ter ainda mais 2 aulas para
para tirar dúvidas sobre o trabalho escrito, né? Dia 10 e 17. Deixa eu te perguntar. Aqui, ó, por exemplo, no 3, eu escrevi isso aí que eu te mostrei. Aí depois eu coloquei 3.1. Eu posso, tipo assim, não escrever nada de base de revisão de literatura, já, tipo assim, 3, revisão de literatura 3.1 já começar? Ou tem que ter, tipo, um... Eu já, eu acho que, se não me engano, na BNT fala, né, que todo tópico, toda seção deve ter um texto abaixo. Mas, na prática, né, não sei se você leu isso, mas, se não me engano, na BNT fala isso, que todo tópico, né, tem que ter algum escrito abaixo. Mas, do ponto de vista prático, não é isso que acontece. Então, a gente pode... Assim, já ficar assim, entendeu? Sim, então a gente pode sim colocar 3, já manda o 3.1, né? A soja, ou, enfim, algum título aí, né? Legal. Ou simplesmente soja, ou cultura de soja, grande cultura de soja, do jeito que você achar melhor. E aí começa, igual você fez aí, realmente. Porque, Se você quiser dividir, 3.1.2, agronegócio ou mercado da soja, entendeu? 3.1.1, sei lá, taxonomia, 3.1.2, importância da soja, 3.1.3, mercado da soja, entendeu? E aí já passa para o 3.2, que já tem a relação com a fixação, né? Com ciclo de hidrogênio, modulações, etc, etc. Entendeu? Então, eu acho que quando eu subdividir o que eu fiz, já vai dar uma desmembrada maior, Eu acho que já vai ficar mais agradável. outra visão o seu trabalho. Tá, então, primeiro, eu vou fazer a subdivisão, ver como é que vai ficar a cara do trabalho. Aí, depois, eu vou ver se eu incremento mais alguma coisa. Combinado. Porque... Pensa bem é difícil, mas eu pesquisei incrementar tanta a coisa. importância. Tópico importância da soja. Eu acho que merece um pouco a mais. Entendeu? Tá. Merece ser falado a mais, porque no fim das contas, o objetivo é esse. Né? Aí a gente tem um carinho maior. Né? Por que a gente gosta tanto dessa tal de soja? Aí eu acho que merece um pouquinho mais do seu trabalho. Quem te trouxe? Não, então acho que era isso mesmo. Agora já ajudou bastante. Vou ver o que eu vou fazer aqui. Beleza. E outra coisa, questão de fontes, né? Eu vou lá no Google Acadêmico, coloco desde 2017 para ficar mais recente possível. Só que assim, tem uns trabalhos tão bacana da Embrapa, tipo assim, Não, pode usar. O que pode... de 2009, alguma coisa de 2011, tão bacana. Não tem, o Alice. A gente não precisa de um trabalho de 2021 para falar que a bola é redonda, né? Que a É. é redonda. Aí é igual eu tava falando com o povo lá do grupo. A gente precisa de um trabalho recente para falar coisas que necessitam ser recentes. Então, técnicas de cultivo, agricultores de precisão, tipos de adubação, dados do agronegócio. Não adianta levar dados no agronegócio, mercado da soja, e aí cita trabalho de 1991. Cita trabalho, aí realmente tem que ser trabalho de ontem, né? De ontem. Mas, para falar que a soja é a Glycine Max, eu preciso de um trabalho de 2021? Não preciso, né? Não. Sempre foi, né? Houve por muito tempo que a soja é Glycine Max, não é isso? Para falar que a soja é originária da Ásia, eu preciso de um trabalho de 2021? Não preciso, né? Desde que descobriu, ela é originária da Ásia. Então, a gente tem que ter esse discernimento para saber quando é que a gente precisa de um trabalho atual, quando é que não. Porque igual eu tava falando com os meninos lá do grupo, falei assim, eu coloquei uns trabalhos de 2007 aqui, coloquei uns trabalhos aqui de 2011, mas tipo assim, eu li outros trabalhos também de 2017, por exemplo, que é a mesma coisa, entendeu? Pode utilizar. Só que, tipo assim, às vezes é uma fonte mais agradável, uma fonte mais confiável.
Sim, não tem problema, pode utilizar. Assim, tipo assim, igual você falou que é de lá do patins e focinhos, por exemplo. Patins e focinhos também falou que glicina e magra é a soja. Só que, tipo assim, a Mas aí é Embrapa uma fonte citou não, isso, entendeu? mas aí é uma Melhora. fonte não confiável, né? Um trabalho de 1970, ele pode ser uma fonte confiável. É, Se estiver falando uma coisa que é um conceito pré-estabelecido, né, que não mudou nada, por que que não posso citar ele? Né? né? A soja é rica em proteína. Beleza, a gente sabe disso, independente se o trabalho é de 1970 ou de 2020, a soja sempre, né, eu imagino que sempre foi um grão com alto teor de proteína. Então, assim, não tem problema. Agora, eu não posso realmente, vou falar sobre algo que necessita de um dado atual, necessita de um dado recente. Aí eu tenho que falar recente. Vou citar um exemplo que eu cito muito com os alunos da veterinária, que é o seguinte: tratamento de doença. Tratamento de doença. Será que eu posso utilizar um trabalho de 1990 para falar sobre tratamento de doença, humana ou veterinária, ou de animal? É óbvio que não, porque em 30 anos evolui demais. Em 1990, a gente não tinha o coquetel contra a AIDS, gente. Né? Hoje a gente tem, então, em alguns pontos, a coisa evolui muito rápido. A gente precisa de dados recentes. Outros pontos, continua a mesma coisa. A Terra continua sendo redonda, a água continua sendo líquida, o céu continua sendo azul. Entendeu? Então, não há necessidade. Posso citar o trabalho de 1950 ou de 2000. Não vai fazer a menor diferença se ambos falam a mesma coisa. Posso citar os dois também. Né? Nesse parágrafo aqui que eu coloquei, Câmara 2015, eu citei ele e mais 2 autores, 2 trabalhos diferentes no mesmo parágrafo só, pode? Pode, mas aí, ó, o Hungria e Nogueira Eu queria te perguntar como é que fica essa questão de formatação. Eu coloquei assim, mas eu não sei se é assim. Coloco o I. Hungria. Ah, sim. Não, beleza. Isso. E aí, depois de 2017 ali, ó, você coloca uma vírgula. Tá. Segundo Câmara e Hungria e Nogueira, né, outro trabalho, o processo de postulação deve ser feito com cautela. Isso aí não tem problema. Inclusive, ele reforça, ele mostra assim, olha, tem 2 trabalhos que falam a mesma coisa, né, a mesma língua. Isso é ótimo. Né? É obrigatório a gente colocar todos os trabalhos que falam a mesma coisa? Obviamente que não. Mas se eu tenho 2 trabalhos, 2 autores ou mais, falando a mesma coisa, isso está dando credibilidade, né? Confiabilidade à informação que eu estou passando. Sim. Assim, tem hora que fica até meio difícil de procurar, porque, por exemplo, a gente vai lá num artigo de tal pessoa, aí a gente vê, só tem citações e tal, porque ele não escreveu por conta própria. Aí, tipo assim, eu vou lá nas referências, busco o trabalho que ele pesquisou, aí, tipo assim, outro artigo que pesquisou fulano, entendeu? Eu nunca paro de coisar, de pesquisar a gente. Entendi, realmente, às vezes a gente fica nesse dilema aí, né? Pô, até onde que eu tenho que ir, né? Eu vou vasculhar até onde? Vou cavar esse buraco aí até onde? Realmente, isso aí é porque varia tanto, é muito com a experiência, com o número a gente vai vendo. Qual que é o negócio? Quando aquele autor, mesmo que ele esteja pegando os dados de um trabalho A e B, ele pegou os dados do trabalho A, expôs no trabalho dele, mas ele colocou ali um pouquinho dele, ele deu a sua interpretação, ele discutiu, aí eu não preciso ir lá no trabalho A de onde ele tirou, porque agora faz parte do meu conhecimento os dados do trabalho de onde ele tirou, mais a discussão, mais a contribuição dele.
E aí a melhor forma, a forma mais adequada de eu citar isso é realmente citando este trabalho que eu estou vendo. O próprio artigo. Uhum. Né? Agora, quando ele pega seco, quando ele pega lá, ó, Brasil, estou lendo o trabalho do Silva, aí lá no Silva, Brasil produziu X toneladas de soja em 2020. Aí coloca lá, sei lá, IBGE, o Ministério da Agricultura. Ele passou seco, tá vendo? Ele passou seco a informação. Uhum. Sim, essa é a informação que ele só pegou aqui e colocou aqui. Aí eu devo buscar no trabalho de origem também essa informação seca. Agora, Sim. em cima dessa informação, aí ele discutiu, olha, o Brasil produziu X toneladas em 2020, isso quer dizer um aumento, né, de tantos por cento em relação ao ano anterior. Tá vendo que ele contribuiu um pouquinho mais? Aí eu cito ele. Ficou claro? É porque o que acontece? Eu tava acontecendo muito isso. Eu fico tipo assim, tá, beleza, achei um artigo lá de tal pessoa, aí chegou lá, ela só citou pessoas, eu fui nas referências desse artigo, fui atrás desse, aí quando eu fui ver, era outro, de outro. Então eu nunca parava de pesquisar, nunca chegava numa fonte só. Aí, o que eu tava fazendo? Eu citei o autor, tipo assim, peguei a parte resultado de discussões, que é praticamente uma coisa que ele tá fazendo com base no experimento que ele mesmo fez, e peguei a opinião dele, como se fosse a opinião dele lá, na discussão, resultado de discussões, e transformei isso numa citação daquele próprio artigo, sem pesquisar outros. Pode também? Uhum. Não, mas tenta seguir esse pensamento que eu passei para você. Sim, se aquele autor, né, fez lá, contribuiu de alguma forma, cita ele agora, realmente. Porque senão nunca vai parar de pesquisar. Metodologia. Metodologia é uma coisa assim que é muito objetiva. Utilizei metodologia X do Silva. Aí você tem que citar a metodologia X do Silva. Né? É seco. Ele pegou aquela metodologia e ele reproduziu igual. Então eu tenho que citar o que originalmente bolou aquela metodologia. Né? Agora, ele pegou aquela metodologia, adaptou um pouquinho. Mas eu adaptei, eu adicionei isso. Aí, beleza. É aquela ali. Mesmo que ele tenha se baseado em outra, ele contribuiu, ele colocou um pouco de si ali. Aí eu cito ele. Tá? Mas eu entendo, é complicado e às vezes eu também fico nessa dúvida. Eu também tenho essa dúvida. Na rotina, quando eu vou escrever um trabalho acadêmico, um trabalho científico, eu tenho essa dúvida. E aí eu tenho que fazer esse julgamento. Por mim, tem que fazer esse julgamento. Putz, quem que eu vou citar? Isso é normal, gente. Se você está tendo essa dúvida, quer dizer que você está trabalhando. E aí, se porventura você errar, não fizer o mais adequado, não tem problema, acontece. Faz parte. Não, beleza, acho que é isso mesmo. Vou parar de alugar aí. Valeu. Não, fica à vontade. E aí, pessoal, mais dúvidas? Bom, Guilherme. E aí? Te falar, o Maninho, nós tínhamos escolhido para ser orientador nosso, era o Maninho, né? Aí ele está orientando nós, mas dizia que ele está com dúvida se ele vai poder ser ou não, sabe como? Porque dizia que já está atendendo outros e tal, aí dizia que tem que pegar essa informação ainda, você sabe me passar ela? Não, eu conversei com ele, acho que no sábado ou na sexta, eu falei com ele, falei com ele o seguinte, o Madison, essa questão de essa relação orientado-orientador, eu não vou, tentei, mas não vou me intrometer. Mas eu dei toda a liberdade para ele de falar o seguinte, até porque a instituição não está, eu acho que a instituição não vai remunerá-los em relação a isso. Né? Então, vai ser realmente, provavelmente, do prazer que eles têm mesmo em orientar vocês. Porém, eles têm outras atividades. Então, eu dei total liberdade para eles e falei o seguinte, o Marcos, falei isso para o Vinícius também. Eles estão cientes, né, de que vocês não conseguem orientar todos.
então fiquem à vontade para recusar a orientação, caso vocês não consigam, né, por questão de tempo mesmo, de trabalho, orientá-los, né? E aí eu deixei isso livre. Então, se ele, porventura, eu falar com ele, aí você consegue, está com muito, está com pouco, consegue, não consegue? Não consigo, estou com muito. Aí vocês procuram um segundo orientador. Por isso que eu tentei lá no início mostrar para vocês, porque eu já sabia que isso ia acontecer, que iam ter alguns professores com pouco ou nenhum, né, orientado, e alguns professores com muitos, né, orientados, como é o caso do Vinícius, como é o caso do Matson também. Então, assim, essa relação é com vocês, mas eu realmente dei total liberdade para eles em recusar, caso vá além da capacidade deles, né, de orientar vocês. Mais alguma dúvida, pessoal? Guilherme. Oi. Tem uma dúvida aqui sobre a questão do plágio. Eu peguei um artigo falando sobre os benefícios da adubação de pastagem, os objetivos que você pode atender. E lá elenca lá cada objetivo lá. Objetivo 1, realmente produção de forragem. Objetivo 2, outro benefício lá. Beleza, eu peguei e transcrevi com minhas palavras cada um dos objetivos. Mas, tipo assim, o esqueleto é praticamente o mesmo, quase igual mesmo, que está lá no artigo. É um quadro que você falou? Não, é um artigo, né, que tem lá os benefícios, né? Benefício 1, benefício 2. Uhum. Eu peguei e transcrevi esses benefícios lá, mas praticamente com o mesmo título. Uhum. Isso poderia pegar como plágio? Se você não copiou e colou, não vai pegar como plágio. Pode pegar semelhanças lá, né, de algumas palavras, tal, né, de alguma parte, porque são coisas curtas, né? Se você não copiou e não colou, embora haja similaridade, não pega plágio. Agora, com dúvida, por exemplo, você pode, talvez se for alguma coisa objetiva, assim, frases curtas ou 2, 3 palavras, por que você não passa isso para a forma de uma figura, de um quadro, mostrando esses benefícios, enfim, para evitar isso de forma total, né? Expõe essa informação de uma forma um pouco diferente no seu trabalho. Isso aí evitaria qualquer tipo de problema. Entendeu? Assim, que eu transcrevi, assim, com minhas palavras, o contexto, né? Só que, assim, o título está praticamente igual. Tipo assim, um dos benefícios é recuperar, dos objetivos é recuperar a pastagem degradada, né? Um dos benefícios da adubação. E lá nesse artigo tem lá um dos benefícios lá, o primeiro, recuperar a pastagem degradada. Beleza, aí deu lá similaridade, recuperar a pastagem degradada no seu e no outro, recuperar a pastagem degradada, beleza. O seu deu idêntico. Mas mas tem muita coisa ao redor, né? Não tem problema. Deu uma, que recuperar a passagem degradada, deu recuperar a passagem degradada, mas tem todo um mundo ali antes, né? Tem muito texto antes, tem muito texto depois. Isso tudo vai ser levado em consideração, não tem problema, né? Se eu colocar aí no meu texto que a Terra é redonda, vai pegar similaridade com vários e vários trabalhos aí na internet. A Terra é redonda, o céu é azul, o mar tem onda. Vai pegar, mas quer dizer que eu plagiei? Não copiei, não colei de nada. Com certeza. É porque tá parecido também, não tá igual só... Agora, o que não pode, aí tem uma frase complexa, enorme. Aí, assim, imagina uma frase enorme, assim, com 10 palavras. E aí deu mesma coisa, às vezes com a mesma citação, pontuação igual, aí já dá uma pegada, né? Mas, assim, quanto mais curta a frase, inclusive, mais chance de similaridade, né? Com certeza. Menor a chance. Então, o que eu sempre falo é o seguinte, não copiou e colou, fez, né?
Leu ali, fez a cabeça? Não precisa se preocupar, não. Mas beleza, então. Obrigado, né? Nada. E aí, mais dúvidas? Bom, então beleza. Então a gente se vê daqui a uma semana, né? E aí a gente vai ter mais 2 aulas para falar sobre a parte escrita, né? E aí na terceira aula, daqui a 3 semanas, a gente vai falar sobre a apresentação. Então aguardo aí o e-mail de vocês, se não me engano, nessa sexta, né? E bom trabalho para vocês. Não esqueça de mandar um e-mail e a gente se encontra daqui a uma semana. Tranquilo? Traga as dúvidas. Anota e traz as dúvidas. Pois não, Neuza. Caso a gente tenha alguma dúvida durante a semana... Pode mandar por e-mail. Pode mandar no e-mail. Ah, tá, tá ok, então. Beleza? Ok, obrigada. Nada. Boa noite. Boa noite, até mais. Beleza, pessoal, valeu, obrigado pela presença. Ô Guilherme. Oi. Vou te perguntar um negócio de estágio. Por exemplo, já está na data de enviar os papéis